Então, pra gente falar aqui de abril, a gente tem que começar do começo, tá? Eu vou falar da minha análise aí pela visão numerológica, tá bom, pessoal? E pra gente começar a falar desse mês de abril, a gente tem que voltar um pouquinho e olhar numa situação um pouquinho maior, num macro, né? Nós estamos falando do ano de 2025, que tem uma regência 9 pela numerologia pitagórica. E lembrando que nós estamos vivendo um mês 4, também na numerologia pitagórica. Quero dizer que abril, ele foi desafiador, então o exercício que eu vou pedir para você que viveu um mês desafiador é olhar qual a área que esse desafio veio para você. Foi na saúde? Foi no trabalho? Foi no amor? Foi na espiritualidade? Aonde foi esse grande desafio? O que você enfrentou? Quais as dificuldades que você está enfrentando? Para um pouquinho. Pensa, analisa, descobre. Ah, é em tudo? Pode ser que tá em tudo também. Mas pensa, qual a área que você está encontrando um desafio aí? Encontrou a área? Pois bem, vamos falar um pouquinho da regência dessa vibração 4, tá? O mês de abril, ele vem na vibração 4, na numerologia pitagórica. Porém, é um 4 combinado com 9, gente. O 9 do encerramento, o 9 da limpeza, o 9 que encerra aí situações que precisam ser encerradas, você querendo ou não, tá? O 9 vai pedir esse olhar para você. Então, olha só, é um mês muito forte. O 4 é uma vibração de construções duradouras, né? Ele fala de alicerces, de base, de raiz. Ele fala de um processo muito sério em relação à organização. Tá? E o que aconteceu? O ano 9 de 2025 começou em janeiro ali. E a gente veio com as nossas lições de casa. Janeiro, fevereiro, março. E aí? O que você tem feito para realmente encerrar aquilo que você precisa nesse ano e construir a sua base de maneira sólida? Se até agora você não colocou a mão na massa, é claro que você ia ter um mês desafiador. Porque o 4, o que é construído nessa vibração do 4, dura. Então, num ano que pede limpeza, ele vai fazer o quê? Ele vai mexer com a sua estrutura. Ele vai pedir para que você olhe naquilo que você até agora foi jogando embaixo do tapete, tá? Então, se você teve um desafio na saúde, olha lá. Quanto tempo nesses 9 anos você precisava e precisa olhar para a tua saúde? Se você teve um desafio no trabalho, se você teve um desafio na sua relação, na sua vida pessoal, o 4 tá falando assim, olha, a gente já tá no ano 9. Esse mês você precisa olhar para as suas estruturas, para aquilo que você está construindo. Não adianta você jogar para baixo do tapete. Não adianta. Gente, não adianta. Esse ano é um ano que desde tempos a gente está falando que vai ser um ano de limpeza. Daqui não dá mais. A gente vive ciclo de 9 anos. Então, o que que acontece? Acontece que a gente precisa trabalhar isso. Se a gente passou janeiro, fevereiro e março fingindo que nada tá acontecendo, principalmente mês passado, se a gente saiu do foco, só quis se divertir, como que a gente não tá fazendo essa lição de casa? Claro que o mês 4 ia cobrar. E tá cobrando. Então, olhe muito pro desafio que você tá vivendo. E tente entender o que você tá deixando para trás e o que você está deixando de olhar nesse momento. Esse mês ele pediu para você o quê? Além de não colocar as coisas embaixo do tapete, você se organizar, você ter responsabilidade. O 4 é responsável. O 4 tem uma rotina. O 4 tem uma responsabilidade com o teu corpo físico, com o teu corpo mental, com o teu espírito. Então, se você está vivendo um desafio da saúde,
Quanto tempo você se negligenciou? Quanto tempo você negligenciou essa saúde? Aquela dieta que você não começou, aquele exercício que você não começou, os exames que você não fez, a continuidade das questões que você ficou de olhar e não viu, tá? Então, assim, o 4, ele vai pedir que você tenha essa responsabilidade. Claro, a vida é uma festa. Precisamos celebrar todos os momentos. Talvez o mês passado, que tinha uma energia do 3, ela pedia expansão e diversão, mas será que você ficou só na parte da diversão? E a parte de poder trabalhar e organizar a tua vida? Rotina também pode ser saudável. Como você come, o quanto você dorme, o quanto você olha para você, o quanto você cuida desse corpo físico e do teu corpo mental e do teu corpo espiritual. Você tá olhando para tua espiritualidade? Muitos casos de ataque espiritual. Como tá a tua fé? Como você consolida a tua fé, né? Muitos casos de depressão, ansiedade, meu Deus, esse mês não passa. O 4, ele é lento, ele é devagar, ele é o cozinhar, ele não é aquela água fervendo. A gente não precisa correr o tempo todo. Ele traz aquela opção de você poder olhar para o teu trabalho e ver aquilo que você está precisando organizar nele. Olhar para aquela tua relação e ver aqueles pontos que não estão legal e eu tô arrastando. Olhar para mim e falar, por que eu estou só com pessoas que não combinam mais comigo? Sabe, ele faz assim, ele chacoalha. Só que nesse ano que tem uma vibração regente 9, o 4 vai ser intolerante com as coisas que você vem arrastando. Seja dentro desse ciclo de hoje ou esse ciclo de 9 anos. Então, claro que vai ter conflitos. Porque você não pode arrastar isso por mais 9 anos. Aliás, você quer arrastar isso por mais 9 anos? Eu acho que não. Então, mês que passou, ele pediu que você tivesse responsabilidades, tá? Que você encarasse as suas rotinas também com prazer, né? A gente precisa olhar para esse nosso lado burocrático e fazer o que tem que fazer e ponto, e não com raiva, e não ficar procrastinando. Então, se você é uma pessoa que até agora tá procrastinando, tá? O 4 veio para te mostrar, o mês de abril veio para te mostrar que isso não vai dar certo. Então, se você não teve paciência nem de ficar aqui nesse vídeo para entender o que tá acontecendo, depois não reclama no final do ano, tá? Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para entender. Principalmente quem tem um 4 forte no mapa. Dá uma olhada onde você tem 4 no teu mapa. E outra, já vou dar um spoiler, já olha lá o 5, tá? Que é o mês que vem. Então, eu trouxe aqui algumas frases inspiradoras para ver se a gente ainda consegue entrar nessa energia e ter um maio melhor, tá? Vamos falar sobre isso, então, aqui. Ó, corte todo e qualquer gasto desnecessário, tanto de dinheiro quanto de tempo. Se você tem dívida, vai lá, organiza, evite, corte gastos do teu tempo com coisas que não são legais, que não são necessárias e também na questão financeira. Tem uma situação que é desagradável, que você está evitando, encare logo de uma vez. Tá na hora de olhar para aquela situação e buscar a solução e não ficar fugindo dela, tá bom? Crie bases sólidas para os seus empreendimentos, para o teu trabalho. Olhe de forma organizada para isso. Desenvolva uma rotina viável, tanto em sua vida pessoal como profissional. Nem tanto um lado quanto o outro. Rotinas são saudáveis, gente. Olha para a tua vida pessoal e olha para a tua vida profissional. Desenvolva rotinas que vão te ajudar a administrar melhor esse tempo, tá? Evite assumir responsabilidades por questões que você não pode controlar. Nem tudo está no teu controle. Então, calma. Não queira ser centralizadora de tudo.
Isso daí evita o quê? A ansiedade, que é muito legal. Organize o seu espaço, sua casa, seu cantinho, seu espaço de trabalho, lugar onde você fica, tá? Organize, deixe agradável. É muito gostoso você estar num ambiente que tá do jeitinho que você gosta. Então para um tempinho, não é perda de tempo não, tá? Esse tipo de organização é muito gostosa. E eu acho que a principal aqui, né? Procure se alimentar bem, dormir bem e ter tempo para relaxar e descansar, porque o 4 é muito workaholic, né? Então, é necessário você ter esse tempo de prazer também, esse tempo para você mesma, para fazer atividades ao ar livre, tá? Para lidar com os bichinhos, com os pets, com a natureza. Então, você vai falar, ah, Kalila, mas o mês de abril já acabou. E aí, eu não fiz nada disso. Não, é uma lição que a gente precisa aprender, tá? Porque a gente vai chegar em maio, o mês vai trazer outros desafios, mas se a gente já conseguiu aprender, se a gente já ficou nesse vídeo aqui e tentar colocar em prática o que a gente tá conversando aqui, já vai ajudar bastante. Porque maio também vai ser desafiador, já vou dar um spoiler aqui, tá? Só que de uma outra maneira, eu vou fazer um vídeo para não ficar tão comprido. Mas também vai ser um pouquinho desafiador, mas nós estamos no ano desafiador. Então não tenha medo dos desafios. Todos nós iremos passar por eles. Cada um na tua pegada aí, tá bom? Eu espero ter ajudado, trazer um pouquinho de luz para esse mês que foi bastante tumultuado, principalmente se você tá tendo muitos sonhos, muitos desafios na espiritualidade, vai olhar como tá a sua espiritualidade e as suas conexões, tá? Banhos de limpeza são muito bons. E eu espero que essa sacudida aí do mês 4, no mês de abril, faça com que a gente entenda que a gente não pode ir jogando tudo para debaixo do tapete. Porque o universo tá pedindo que a gente pare de procrastinar e comece a resolver o que nós nos propusemos a viver este ano. Tá bom, meus amores? Beijo grande para vocês e descubram onde está 4 no mapa de vocês e qualquer dúvida eu posso ajudar com a numerologia.